Testar. Vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Marcelo, mais uma vez, e hoje eu vou iniciar a apresentação do meu projeto de atuação profissional, caso eu seja aprovado no concurso aqui do ICB da UFRJ. Esse plano de trabalho, ele foi desenvolvido pensando nos três pilares que regem a universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, inicialmente, eu vou fazer uma breve introdução sobre mim, né? Eu sou bacharel em Ciências Biológicas, formado pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Durante a minha graduação, eu fiz um intercâmbio na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Eu fiz mestrado e doutorado na área de microbiologia, e foi durante o meu doutorado que eu desenvolvi as habilidades de trabalhar com bioinformática. No final do meu doutorado, eu tive a oportunidade de atuar como bioinformata no estado de Minas Gerais, no Laboratório Central de Saúde Pública. Então, atuei 11 meses e, posteriormente, por um período curto, eu fui consultor técnico bioinformata do Ministério da Saúde. Eu também realizei um pós-doutorado em bioinformática no programa de pós-graduação em bioinformática da UFMG, sob supervisão do professor Aristóteles Góes Neto. E, atualmente, eu atuo como professor de bioinformática na PUC Minas, em Belo Horizonte, ministrando disciplinas na área de genômica, transcriptômica e proteômica, e também metagenômica. E sou pesquisador de pós-doutorado na Fiocruz, em uma parceria com o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado. Então, hoje eu fico baseado no Laboratório de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. Então, para iniciar, eu vou falar sobre o meu projeto de ensino. Então, aqui no meu projeto de ensino, eu propus, né, ensinar na graduação, no programa de graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento, e também em disciplinas na pós-graduação. Então, a minha proposta é atuar em disciplinas que já existem no programa, colaborar com essas disciplinas, assim como criar novas disciplinas na área de bioinformática. Nessas disciplinas, eu irei, né, utilizar tanto de metodologias, né, aulas expositivas, assim como aulas práticas e metodologias ativas de ensino, como a aprendizagem baseada em problema e a aprendizagem baseada em projetos. Essas são metodologias ativas que eu já utilizo hoje em dia enquanto professor da PUC e que eu vejo que tem uma boa efetividade no ensino de bioinformática. Então, eu tenho alunos que entram sem saber nada e saem analisando dados de genômica, de transcriptômica, aplicam esses dados em seus projetos. Então, a gente tem tido um resultado efetivo no ensino de bioinformática utilizando esses métodos ativos. Então, as disciplinas que eu propus uma disciplina de introdução a Linux e linguagem Shell, que pode, né, que vai ser disponibilizada tanto para alunos de graduação quanto de pós-graduação. Essa disciplina eu propus porque o principal sistema operacional que a gente utiliza para analisar os dados de bioinformática é o Linux, então a gente precisa saber linhas de comando, como instalar os softwares, como automatizar processos utilizando esse sistema operacional, que é extremamente importante na área de bioinformática. Então, aqui eu propus essa disciplina, que também já criei, né, a ementa, já criei também os tópicos da disciplina, então tem todo o plano de ensino dessa disciplina já pronto para ser utilizado aqui na UFRJ. Também propus uma disciplina para a graduação, uma disciplina chamada Introdução à Bioinformática, que a gente vai trabalhar desde de conceitos básicos na área de bioinformática, o que é uma sequência de DNA, como é que a gente trabalha com a sequência de DNA, com bancos de dados, até análises mais robustas de genômica, transcriptômica e proteômica. Essa disciplina ela vai ter uma carga horária de 45 horas. Uma outra disciplina que eu propus, já para pós-graduação, uma disciplina mais aprofundada, é uma disciplina chamada de ciências ômicas, genômica, transcriptômica e proteômica. Nessa disciplina, a gente vai aprender desde os conceitos, né, dentro da área da genômica, os alunos vão aprender a montar genomas, anotar esses genomas, fazer análise genômica comparativa. Na área da transcriptômica, fazer montagem de novo de transcriptomas, análise de expressão gênica diferencial. Também vou falar sobre a aplicação da técnica de espectrometria de massa no estudo de proteômica, sobre os espectros de massa. Então, essa disciplina ela vai abordar
tanto a genômica quanto a transcriptômica e proteômica. E também propus uma disciplina de metagenômica. A gente sabe hoje que a nossa microbiota ela tem um papel importante no desenvolvimento de algumas doenças, na progressão de algumas doenças, como, por exemplo, diabetes, colite. Atualmente, eu trabalho em um projeto com o Hospital das Clínicas, da UFMG, em Minas Gerais, no qual a gente estuda o papel da microbiota no desenvolvimento de uma doença crônica, que é a espondilite anquilosante. Então, é uma técnica que é muito aplicada também na área da saúde, também para estudar as patologias humanas. Então, também proponho aqui uma disciplina de metagenômica que eu vou abordar análise de metagenômica de Shotgun, análise de metagenômica de Ampli, com metatranscriptômica. Então, também é uma disciplina que eu acho importante para ser aplicada dentro desse conceito de bioinformática. Também me proponho, né, a sentar com os professores daqui do departamento, do Instituto, para entender quais são as demandas do Instituto, caso precise elaborar uma outra disciplina para ser ministrada que atenda às necessidades do Instituto. Disciplinas de R, de programação. Então, também me disponibilizo para criar outras disciplinas. Em relação à minha atuação no projeto de pesquisa, o meu projeto de pesquisa que eu proponho é desenvolver inicialmente aqui no Instituto, ele foi nomeado, né, intitulado de Biologia de Sistemas de Candida auris, integração de análises ômicas para a compreensão dos mecanismos de patogenicidade, resistência aos antifúngicos e interação patógeno-hospedeiro. O que me motivou a fazer esse projeto é que ano passado a gente teve uma emergência desse patógeno em Minas Gerais e, diante da gravidade dele, por ele ser uma ameaça de saúde pública, a gente viu que tinha uma falta de dados em relação à disseminação desse patógeno no Brasil. Então, a gente não tem dados suficientes de genômica. Então, é um estudo que atualmente é negligenciado. Além disso, por ser um patógeno de ameaça global, a gente tem iniciativas internacionais que hoje estão abrindo editais para financiamento de pesquisas nessa área. Então, também é uma possibilidade de conseguir mais rápido recurso para que eu consiga montar o meu laboratório, comprar servidores, caso não tenha disponibilidade aqui ainda, e conseguir realizar a pesquisa. Então, em relação ao patógeno Candida auris, esse é um fungo pertencente ao filo Ascomycota. Ele foi identificado pela primeira vez, ele emergiu no Japão em 2009. A principal questão em torno desse patógeno é que ele é resistente a múltiplos antifúngicos, né, principalmente os azóis, equinocandinas, polienos. Ele tem um alto potencial de causar surtos, principalmente surtos hospitalares. Ele causa doença fúngica invasiva, principalmente candidemia, e tem uma alta taxa de mortalidade, principalmente em pacientes imunocomprometidos, né? Acima de 50% de taxa de mortalidade. Ele possui uma alta transmissibilidade, persistente em ambientes hospitalares, então ele permanece em superfícies devido à capacidade de formar biofilme, então é muito difícil de você conseguir eliminar esse patógeno do ambiente hospitalar. No hospedeiro, ele pode causar colonização ou infecção. O que é a colonização? Esse fungo ele vai estar presente na epiderme, na região axilar, na região inguinal, mas ele não vai estar ocasionando uma infecção ainda. Mas ele também pode causar uma infecção. Então, a gente tem essas duas vertentes dentro desse processo, né, de interação com o hospedeiro. É de difícil diagnóstico, justamente porque pacientes com colonização não vão ter sintomas, mas eles vão ser transmissores. Então, são uma fonte para a disseminação desse patógeno. Atualmente, ele é classificado em 6 clados, de acordo com a região na qual ele foi identificado. Então, a gente tem do clado 1 ao 6 e também no perfil de suscetibilidade aos antifúngicos. Os clados que circulam no Brasil é o clado 1, que a gente chama de sul-asiático, e o clado 4, que é o sul-americano. Esse clado 4 ele já é mais preocupante porque já tem relatos de resistência aos antifúngicos que são utilizados atualmente para tratamento dessas infecções. E aí, aqui eu trouxe um dado muito importante. A gente tem um mapa, né, mostrando que esse é um mapa de 2020. O fungo ele emergiu no Japão em 2009 e a gente consegue ver que em 2020 ele já está presente em diferentes países e continentes. E um dado mais interessante ainda é esse daqui, que o CDC publicou, que
O fungo emergiu nos Estados Unidos em 2016. Nesse ano, foram identificados 51 casos apenas desse fungo. A gente vê um aumento considerável ao longo dos anos. E em 2023, quando foi, né, publicado esse último dado, já haviam mais de 4 mil casos identificados anualmente. E isso é um problema gravíssimo de saúde pública, porque quanto mais o patógeno ele se dissemina, mais chance ele tem de desenvolver resistência aos tratamentos. E aí, devido, né, a essa disseminação global do patógeno, a essa alta transmissibilidade e capacidade de causar surtos, associada à resistência às múltiplas classes de antifúngico, a Organização Mundial da Saúde fez uma lista prioritária de fungos para guiar pesquisas, desenvolvimento e ações de saúde pública, e dividiu em 3 grupos. E a Candida auris ocupa o grupo mais crítico, justamente por todas essas características que eu mencionei aqui agora. E o que é que a OMS ela trata nessa lista? Ela trata sobre a necessidade de ampliar o conhecimento sobre as infecções fúngicas e a resistência, e também sobre investimentos em novos tratamentos e diagnósticos, assim como o desenvolvimento de novas terapias antifúngicas. Aqui no Brasil, a gente teve a introdução desse patógeno em 2020, no primeiro ano de pandemia. O primeiro surto aconteceu em Salvador, que foi ocasionado pelo clado 1. Nos anos seguintes, a gente teve surtos em Pernambuco, com um número alto de casos. A gente teve um caso em São Paulo. E, recentemente, no final do ano, a gente teve um surto em Belo Horizonte. Aqui no Rio de Janeiro, através de pesquisas que a gente fez no final do ano passado, não tinham dados claros de que tinha havido casos aqui. A gente achou algumas notas técnicas sobre recomendações frente à emergência de Candida auris, mas não falava Rio de Janeiro teve surto de Candida auris. Mas a Anvisa publicou esse ano, no início do ano, um painel no qual ele cita que aqui no Rio de Janeiro houveram 2 surtos em 2023. Então, mostrando também a importância desse projeto aqui no estado e também sendo desenvolvido pelo FRJ. Frente à emergência desse patógeno em Minas Gerais, a gente teve os primeiros relatos de casos em outubro. A gente é do Laboratório Central de Saúde Pública lá. Então, na emergência desse patógeno, a gente se dispôs a fazer a vigilância genômica. Então, a gente tem equipamentos lá. A gente trabalha com Ion Torrent, com Illumina MySeq e com o Minion. Então, assim que a gente teve a emergência, a gente se propôs, a gente falou, olha, a gente pode fazer uma vigilância genômica no estado para entender como é que esse patógeno ele foi introduzido no estado, os pacientes todos estão infectados com o mesmo isolado. Então, a gente se dispôs a fazer essa vigilância. Rapidamente, a gente fez o sequenciamento desse patógeno e aí veio a primeira surpresa. Quando a gente fez esse sequenciamento, que a gente começou a fazer as análises de genômica para entender qual era o isolado que estava, qual era o clado que estava circulando aqui, foi uma introdução entre estados ou foi uma introdução a partir de um país fora do Brasil? E aí, o primeiro grande desafio. A gente tem um genoma depositado de Candida auris do Brasil, no NCBI, do clado 1, que foi do primeiro surto em 2020. Então, a gente vai fazer agora 5 anos, desde que esse patógeno foi introduzido no Brasil. A gente tem um genoma, que é do clado 1, e a gente não tinha capacidade de falar se esse patógeno foi introduzido através de um outro estado. Só que lá a gente tem acesso às fichas dos pacientes. Então, a gente investigou a mobilidade desses pacientes antes de dar entrada no hospital. E aí a gente identificou o caso índice, que é o primeiro caso do estado, e esse paciente ele tinha sofrido um acidente na Colômbia, ele foi internado em uma cidade na qual há circulação de Candida auris, e ele foi internado lá, foi transferido para um hospital em Belo Horizonte, e quando a gente fez esse sequenciamento, a gente conseguiu identificar, através de análise filogenômica, que houve a introdução a partir da Colômbia. Mas o resultado mais interessante foi qual? A gente sequenciou de todos os pacientes, né, os isolados que foram obtidos a partir de todos os pacientes. Os primeiros isolados não tinham nenhuma mutação, então não tinha resistência aos antifúngicos. Para um paciente em específico, essa amostra foi coletada em 2 períodos, com um intervalo de 1 dia. A gente fez o sequenciamento, a amostra do primeiro dia não tinha nenhuma mutação. A amostra do segundo dia apresentava uma mutação no gene ERG11, que confere resistência ao fluconazol.
Inicialmente, a gente pensou, é erro de sequenciamento. Um dia de diferença, como é que ele teve essa mutação e já tem resistência? A gente fez uma investigação a fundo, a gente inicialmente tinha feito uma montagem de novo, depois a gente fez uma montagem por referência, a gente mapeou, né, essas reads no gene para ver se naquela posição a gente tinha uma profundidade boa e essas análises confirmaram que aquela mutação ela era real. Então, esse isolado ele também foi enviado para o laboratório de referência e no laboratório de referência em Candida auris foi identificado que realmente eles fizeram a caracterização através de concentração inibitória mínima, utilizando diferentes antifúngicos, e esse isolado ele apresentou resistência aos antifúngicos, ao fluconazol. E aí veio a primeira questão: como é que ele desenvolveu, sendo que é um paciente que estava colonizado? Então a gente entrou em contato com o hospital imediatamente, perguntou se esse paciente ele tinha recebido alguma terapia antifúngica, porque a gente sabe que quando o paciente é submetido a uma terapia, essa terapia pode ser uma pressão seletiva para aquele organismo desenvolver, né, uma resistência. O paciente não tinha não tinha sido tratado, porque quando o paciente ele é colonizado, ele não é tratado. Né? Espera-se um tempo até não detectar mais o patógeno nele, mas ele não é tratado. Então, surgiu as primeiras questões. Como é que essa mutação, quais são os mecanismos subjacentes a essa mutação que surgiu, né, de um dia para o outro, e realmente a gente conseguiu confirmar por ensaios de laboratório que realmente o fungo ele estava com essa resistência. Então, isso acendeu um alerta sobre a importância de monitoramento contínuo, porque a gente teve uma resistência, né, em um paciente, uma resistência que foi ocasionada aí nesse mecanismo de interação do patógeno com o hospedeiro, né, na epiderme, porque esse fungo ele coloniza a epiderme. E aí, a partir desses achados, a gente começou a investigar e surgiu, né, essa ideia de projeto que eu propus aqui para o UFRJ, que é uma ideia inovadora. Né? Até então, a gente não tem tantos estudos de genômica no Brasil voltados para o entendimento de Candida auris, da interação do patógeno com o hospedeiro, dos mecanismos de patogenicidade, assim como a gente também precisa de estudos para identificar potenciais alvos terapêuticos. Então, o meu objetivo com esse trabalho é investigar os mecanismos de patogenicidade, resistência aos antifúngicos, a interação patógeno-hospedeiro em Candida auris por meio de abordagens de genômica e transcriptômica, com ênfase na identificação de vias metabólicas, processos regulatórios e potenciais alvos terapêuticos, né, uma vez que a lista lá da OMS fala que a gente tem que trabalhar no desenvolvimento de novos alvos terapêuticos, que a gente pode chegar a um momento que a gente não vai ter a terapia para tratar essa infecção. Então, a primeira etapa do meu trabalho, ela foi pensada de uma forma que, caso eu seja aprovado no concurso, eu já consigo desenvolver esse projeto, porque a gente já gerou dados que eu Paramos estou de escutar trabalhando. aqui. Só fui eu que travei. Oi? Só você, Helder. Ah, não, agora voltou. Desculpa. É, Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. obrigado. Então, só voltar aqui agora. Então, a partir, né, se o caso seja aprovado, eu já consigo desenvolver esse projeto a partir de dados que a gente já está explorando. Então, eu tenho parcerias também, que eu tenho servidores para utilizar, que eu vou mencionar posteriormente. Eu também já tenho parcerias para sequenciar novos isolados. Então, eu tenho uma parceria com um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse professor ele já tem isolados de diferentes surtos que tiveram no Brasil. Ele está fazendo a caracterização fenotípica e a minha proposta é que a gente faça estudos de genômica e transcriptômica desses isolados que estão circulando aqui no nosso país. Inclusive, a gente está agora submetendo um projeto para o Universal, né? Ele está submetendo porque ele já é professor, né, adjunto, eu estou como parceiro no projeto, para a Universal de agora, pedindo R$ 160.000. E também a gente vai trabalhar com dados de outros países, né, com isolados que pertencem a outros clados, né, que estão disponíveis no NCBI e no CRA para a gente identificar, para a gente conseguir estudar melhor, né, os mecanismos desse fungo. Então, o nosso objetivo principal nessa etapa 1 é sequenciar e caracterizar o genoma de isolados de Candida auris do Brasil, investigando o mecanismo de resistência a antifúngicos e explorando potenciais alvos terapêuticos. Então, nessa etapa, a gente vai trabalhar com montagem de genoma, anotação, enriquecimento de ontologia gênica, genômica comparativa, filogenômica, análise de gene de resistência, modelagem molecular e docking molecular. Uma outra etapa do projeto, que é uma etapa quando eu já estiver mais estabelecido, quando eu já tiver parcerias, que eu entender o instituto,
estudar a interação do patógeno com o hospedeiro, né, e a resistência a antifúngicos através de análise transcriptômica. Aqui a gente já tem uma outra abordagem. A gente vai trabalhar nessa interação do patógeno com o hospedeiro através do cultivo de células, né? Então eu propus aqui uma ideia inovadora para a gente utilizar células de queratinócitos humanos, uma vez que a gente está trabalhando com fungo que coloniza a epiderme. Então a gente vai fazer uma cocultura com Candida auris, para entender essa interação dela com essas células, com os queratinócitos, e explorar a colonização e os efeitos desse patógeno na epiderme. E a gente vai fazer essa cocultura com a presença de diferentes classes de antifúngicos e sem a presença. E aí, a partir dessa cocultura, a gente vai fazer o sequenciamento de transcriptoma e entender a resposta do hospedeiro e a resposta do fungo. Então, aqui a gente vai estudar esse processo de interação. Também vou trabalhar com células, né, o cultivo de células de PBMC, que são células mononucleares do sangue periférico, monócitos, macrófagos. A gente vai fazer uma análise abrangente da resposta imune, aqui voltado mais para a questão da candidemia, né? Então, a gente vai estar trabalhando com essas células e uma resposta imune mais abrangente. Então, a partir dessa cocultura também com os antifúngicos, a gente vai explorar os mecanismos envolvidos no surgimento de mutação e no desenvolvimento de resistência aos antifúngicos, fornecendo uma base experimental para compreender as adaptações evolutivas do patógeno e sua interação com o ambiente celular do hospedeiro, uma vez que a gente vai trabalhar com células de queratinócitos e células de mononucleares do sangue periférico. No final, a gente vai integrar esses dados para que a gente realmente tenha um conhecimento abrangente para que a gente chegue no nosso objetivo, né? Que é entender os mecanismos de patogenicidade, de evasão imune, resistência a antifúngicos e a identificação de novos alvos terapêuticos. Vale destacar que esse é um projeto, né, inicial para desenvolver aqui na UFRJ, mas também na área de bioinformática a gente trabalha com projetos colaborativos, então também estarei aberto a trabalhar dentro de outros projetos, né, fornecendo os meus conhecimentos em bioinformática, analisando esses dados. E em relação à viabilidade do projeto, então, eu já tenho parceria com o Laboratório de Biologia Molecular e Computacional de Fungos, na UFMG, coordenado pelo professor Dr. Aristóteles Góes Neto, o qual já abriu as portas para que eu use os servidores, a plataforma de sequenciamento dele. Também já mencionei a parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, para essa caracterização fenotípica, obtenção dos isolados. Uma parceria também muito grande com a Fundação Ezequiel Dias, que dispõe de todas as tecnologias de sequenciamento de nova geração, Ion Torrent, Minion, Illumina. Então, também, né, continuo com essa parceria que também já está estabelecida. Em relação a financiamento, pretendo pedir financiamento ao CNPq, caso seja aprovado no concurso. Na FAPERJ, a Serrapilheira ela abre editais anuais para jovens pesquisadores, né, financiando projetos entre 250 mil e 500 mil. Então, sendo contratado, também irei submeter projeto para pedir recursos, né, com a Serrapilheira. Como é um organismo de, né, ameaça global, de preocupação global, também tem a possibilidade de pedir, de submeter projetos, né, para a Organização Pan-Americana de Saúde aqui no Brasil, em Washington, OMS, e também a oportunidade de pedir com o NIH. Eu tinha mostrado lá aqueles dados, né, do número de casos nos Estados Unidos. Ano passado, a gente teve uma reunião com uma diretora lá do NIH, eu faço parte de um projeto na Fiocruz, que é financiado pelo NIH. A diretora ela veio conhecer os projetos e ela fez uma apresentação sobre os tópicos, né, que eram principais para financiamento do NIH em 2025. E um dos tópicos que eles falaram que iriam financiar pesquisas internacionais era justamente Candida auris, e mais voltado para a parte do estudo, né, da interação, do desenvolvimento de novos fármacos, para aumentar as pesquisas nessa área. Então, a gente também tem essa possibilidade nesse ano de pedir financiamento no NIH. Esse projeto ele tem um impacto na graduação
e na pós-graduação, a partir da minha entrada, eu já posso orientar alunos de iniciação científica dentro desse projeto, uma vez que eu já tenho dados para trabalhar, já tenho estrutura computacional para trabalhar. Também já verifiquei a possibilidade de me credenciar nos programas de pós-graduação em farmacologia e química medicinal, assim como do programa de ciências morfológicas. Né? Inicialmente, também posso ajudar na coorientação de alunos que vão trabalhar com ferramentas, né, de bioinformática. Então, também é uma possibilidade para começar a atuar dentro desses programas de pós-graduação, além das disciplinas que já vão ser oferecidas, além também esse projeto também tem a ver com extensão. Uma vez que a gente trabalha com vigilância genômica, a gente vai dar um resultado para a sociedade, a gente pode fazer cartilhas de orientação para hospitais, para como é que faz para monitorar esse patógeno no hospital, então vai ter um impacto também na saúde pública, né? Então, também se caracteriza como um projeto de extensão. Como eu mencionei anteriormente, também estarei aberto à colaboração em pesquisas com docentes do Instituto, oferecendo todo o meu conhecimento em bioinformática, desde a genômica, transcriptômica e proteômica. Então, também poderei auxiliar nas pesquisas do departamento. Em relação ao projeto de extensão, eu proponho a criação de uma Liga Acadêmica de Educação em Bioinformática, que eu chamei de LAEB. Então, eu vou criar essa liga acadêmica, na qual a gente vai ter alunos, a gente vai ter encontros semanais para discutir tópicos em bioinformática, desenvolvimento de softwares. Também, dentro dessa liga, a gente vai organizar palestras e eventos de divulgação científica para toda a comunidade universitária. Também, nessa liga, eu proponho que junto com os alunos, a gente cria ferramentas de ensino para o ensino básico, né, o ensino médio, alunos de escola pública, para facilitar esse processo de aprendizagem, por exemplo, de temas como genética, utilizando ferramentas de bioinformática, criando ferramentas educacionais. Também proponho promover cursos de bioinformática em diferentes níveis. Então, dentro da Liga, a gente vai fornecer esses cursos do básico ao avançado, também no contexto, né, regional quanto no nacional. Eu já tenho uma experiência prévia, hoje eu faço parte de um projeto em Minas, que a gente faz o treinamento, né, a gente está fazendo a expansão do sequenciamento para a vigilância genômica, e eu sou responsável pelos treinamentos em bioinformática, como é que as pessoas vão trabalhar com Linux, fazer a montagem inicial do genoma. Então, também proponho, dentro dessa liga, promover, né, esses cursos. E, no geral, o que é que essa liga ela vai fazer? Ela vai incentivar a formação dos alunos de graduação como multiplicadores do conhecimento. Eles vão trabalhar com alunos de ensino médio, a gente vai, né, vai desenvolver essas ferramentas. E esse projeto, essa liga, ela vai estar ligada com o conceito de extensão, que é essa proximidade da universidade com a comunidade, uma vez que a gente vai trabalhar também, né, com essa questão de ensino, educação através da bioinformática. Também me disponho a participar das atividades administrativas do departamento, em comissões, colegiados existentes, né, aqui dentro do Instituto de Ciências Biológicas, assim como integrar comissões e grupos de trabalho que sejam formados com objetivos de responder a demandas da universidade. E esse é o meu projeto, né, de atuação. Estou aberto a perguntas agora em relação a ele e a arguição, e eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos durante essa apresentação, tá? E estou aberto agora a perguntas. Qual, essa daqui? Aí, o microfone. Isso. Ele assim, dá. Posso começar, Luzineide? Ô, legal, Luiz, eu tô animado aí com sua linha, porque eu também trabalho com biologia de sistemas. Eu queria só entender, assim, se você já pensou quais seriam os desafios práticos quando você realmente começar num novo laboratório, e quem do departamento você já viu que você poderia colaborar e que fosse além da sua linha de pesquisa, se você já estudou isso aí. E eu preciso só que você faça uma resposta muito objetiva, porque ainda tem as outras pessoas para responder.
Tá, para só, perguntar. desculpa, a primeira pergunta é sobre os desafios, né? É, Eu acho que o primeiro desafio, né, em bioinformática é realmente conseguir esses servidores, né, esses servidores para que a gente consiga esse sistema, né, para que a gente consiga trabalhar com essas análises de bioinformática, essa estrutura, desculpa, eu tinha esquecido a palavra, essa estrutura computacional para que a gente consiga estudar, mas assim, esse é um desafio que ele pode ser superado com parcerias, né? Bioinformática a gente pode fazer análises à distância. Hoje eu já utilizo servidores, né, do professor Aristóteles na UFMG para fazer muitas análises, mesmo estando distante, né? Hoje eu não estou mais na UFMG, mas eu continuo usando através de parcerias. Então, eu acho que esse poderia ser um desafio se eu não tivesse nenhuma parceria que dispõe de um servidor para me auxiliar nesse processo de análise. E assim que eu entrar, que eu começar a trabalhar, né, depois eu vou identificar para poder, né, por exemplo, a segunda fase do meu projeto, que é mais desafiadora, que eu já vou ter que trabalhar com cultura de células, com extração de RNA, mas eu vou ter tempo suficiente enquanto eu desenvolvo a primeira parte do trabalho. Eu acredito que a UFRJ ela tem toda a estrutura para que eu consiga executar essa parte do trabalho. E também, já nessa parceria com a Funded, lá a gente trabalha com cultura de células. Então, caso eu não conseguisse executar essa segunda parte aqui, a parte experimental de cocultura, a gente tem toda a estrutura lá que a gente conseguiria executar. beleza. Mas o meu principal objetivo é tentar executar aqui dentro da UFRJ essas etapas. E a segunda pergunta é se você já sabe quem que do departamento você poderia colaborar ativamente com a sua expertise. Então, em relação às pesquisas do departamento, eu tentei entrar no site, né, daqui do departamento, só que o site do programa de graduação ele está em construção ainda. Então, eu não consegui identificar, né, os professores, mas eu acredito que com certeza eu vou ter a oportunidade de conhecê-los e vou ter a oportunidade sim de colaborar, porque hoje as ciências ômicas está sendo muito utilizadas em diferentes áreas, né, da pesquisa científica. Então, eu tenho plena convicção de que eu vou conseguir fazer parcerias também, colaborar com outros Não, projetos beleza. dentro Então do instituto. você não chegou a estudar, pessoal, né? Porque não tinha como. Sim. Então tá bom. O site ele está em construção ainda daqui. Hum. Tem que consertar isso aí, né, Luzineide? Mas obrigado, então. Para pós-graduação, o site está funcionando perfeitamente, mas para graduação ainda não. Então, para pós-graduação tem professores também que não são do instituto, né? São de Claro, claro. até outras instituições. Tá bom, obrigado. A página tá sendo renovada mesmo, né? Então, a gente começou isso no ano passado, né? Quando a nova direção assumiu, mas ainda não ficou tudo pronto. Infelizmente, né? A gente passa por isso, né? São problemas que a gente encontra. Alguém gostaria de perguntar? Posso perguntar? Eu gostaria de perguntar. Tá, pode perguntar, professor. Luiz, obrigado pela apresentação. Eu achei muito interessante o seu projeto de pesquisa. Dá para perceber que você está num ótimo embalo. Ele é um projeto, digamos, muito oportuno, né? Por causa justamente dos surtos que você mencionou. Mas justamente por isso, eu enxergo esse projeto como tendo um alcance relativamente de curto prazo. E se você vier a ser contratado, você vai ficar possivelmente 40 anos no departamento aí da UFRJ. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre planos de mais longo prazo. Então, em planos de longo prazo, né, eu trouxe aqui a Candida auris, né, como um projeto principal. Mas esse projeto, né, o escopo desse projeto, ele é aplicável a outras, né, doenças infecciosas. Então, hoje eu não trabalho apenas com fungo. Na verdade, hoje a maior parte do meu trabalho é com a parte viral, né? E assim, nos últimos anos, tem 2 anos que eu comecei a atuar na área de saúde pública e eu posso afirmar que, assim, nunca faltou um patógeno para a gente pesquisar e investigar mais. Desde que eu comecei em 2022 a trabalhar nessa área, a gente teve a pandemia da Covid-19, a gente teve epidemia de dengue, surto de monkeypox. Atualmente, a gente está tendo uma disseminação do Oropost, que eu acredito que a gente vai ter uma próxima, né, epidemia aí no país, de Oropost, né, que saiu da bacia amazônica para outros estados. Então, a minha linha de pesquisa ela vai além da Candida auris.
ela vai para o entendimento também dessa interação, né, de outros patógenos, estudar outras doenças infecciosas, voltada também para a parte, né, da interação patógeno-hospedeiro, né? Por exemplo, o Oropost é um vírus que a gente está estudando agora, a gente está trabalhando muito com a parte de vigilância desse vírus, e, por exemplo, ele já tem transmissão, malformação congênita, né? De bebês, né? A transferência desse vírus para o bebê e malformação congênita. Então, também já é uma área que pode ser, né, explorada. A gente já tem modelos de estudo de malformação congênita, né, modelos em vivo. Então, assim, eu acho que o meu projeto, o escopo dele pode ser aplicado para qualquer doença infecciosa, para qualquer tipo de patógeno, para estudar essa parte de interação do patógeno hospedeiro, mecanismos de patogenicidade, de resistência a tratamentos como um todo. Então, eu acredito que eu vou conseguir desenvolver, né, caso seja contratado, outros projetos. Eu já trabalho, né, com colaboração também com outros pesquisadores fora da minha área também. A gente, quando é da área de bioinformática, a gente tem essa possibilidade. Então, por exemplo, eu trabalho mais na parte de micro, mas no final de 2023, eu fui convidado para trabalhar no projeto de manipulação comportamental em aranhas, né, aranhas parasitadas por vespas. Então, eles queriam entender, por exemplo, o que é que estava mudando de expressão gênica entre uma aranha parasitada e uma não parasitada. Eu orientei um aluno de mestrado a partir disso. Então, na bioinformática, a gente tem a possibilidade de aplicar esse conhecimento em diferentes áreas, justamente por ser uma área interdisciplinar. Muito bem. Ah, Você tem colaborações ou contatos com a Fiocruz de Minas Gerais. E diante do que você acabou de falar, eu imaginaria que seria importante você também estabelecer algum tipo de contato com a Fiocruz do Rio de Janeiro. Você já pensou sobre isso? Tem um pouco Sim, a ver com a pergunta do Helder. sim, já pensei. Na verdade, aqui na Fiocruz Rio, eu tenho uma proximidade com o pesquisador Emanuel, né, que ele também trabalha com doenças fúngicas, voltado para o conceito de saúde única, a emergência desses patógenos fúngicos. Então, ó, já tem contato com ele. Então, também tem essa possibilidade aqui no Rio também de estudar outros patógenos. Por exemplo, ele estudou esporotricose aqui no Rio, na emergência de a transmissão de esporotricose. Então, assim, eu também tenho essa possibilidade de atuar em conjunto com a Fiocruz Rio, através também desse contato que eu tenho com esse pesquisador aqui. Você sabe o sobrenome desse pesquisador? O sobrenome não, é porque o Emanuel, ele, na verdade, ele tem um contato com o Ari, né? A gente já trabalhou em colaboração, através de pesquisas no nosso laboratório. Eu analisei alguns dados para ele, que agora eu esqueci o sobrenome dele, mas a gente tem contato, sim. Tá bom. Outra pergunta. Nem no seu memorial, nem na sua apresentação, você mencionou qualquer coisa sobre inteligência artificial e aprendizado de máquina. E, no entanto, você deve saber que essas tecnologias passaram a ter um enorme impacto em muitas áreas do conhecimento, em particular na bioinformática. Você teria algum comentário sobre isso? Eu não mencionei, não é uma área que eu estou atuando ainda, essa parte de inteligência artificial, mas estou iniciando, estou começando a aprender mais sobre essa questão de aprendizado de máquina. Também vejo a possibilidade de usar dentro do meu projeto, uma vez que a gente vai trabalhar com modelagem, né, molecular. Então, a gente também, por exemplo, tem um AlphaFold, que é uma ferramenta, mas também utilizar essa ferramenta para criar outras ferramentas de análise. Então, sim, eu não citei por não ser uma área que eu tenho um grande entendimento, seja uma área que eu trabalhe realmente, mas enquanto bioinformata eu já sinto essa necessidade de começar a utilizar mais ferramentas de aprendizado de máquina e até aplicar, né, esse conhecimento para o entendimento das minhas perguntas biológicas, né, dos meus projetos que eu trabalho atualmente. Tá bom, obrigado. Posso fazer uma pergunta? Na verdade, Pode. olá, Luiz, prazer. Muito obrigado aqui pela oportunidade de estar, né, assistindo a sua aula e fazendo uma arguição. Eu queria saber um pouco mais sobre a sua trajetória, suas opções assim profissionais, né? Você parece que, enfim, você tem uma ótima produção e tem conseguido fazer coisas diferentes e se colocar em locais diferentes.
e está na PUC já desde 2023, né? E pelo visto continua ainda, né? Até o momento, Sim. né? Por que sair da PUC? Quer dizer, não há um espaço maior para você ocupar um espaço maior lá dentro, uma carga horária maior, não há uma. Quer dizer, imagino que a remuneração seja até melhor do que na UFRJ, para um professor em tempo integral dentro da PUC. Quer dizer, não há um interesse institucional lá em expandir a pesquisa? O que que. Então, Eduardo, lá na PUC, eu dou aula na especialização, né, um programa de pós-graduação em bioinformática aplicado à saúde. Lá, na verdade, os nossos contratos eles são por demanda. Então, por exemplo, se fecha a turma, a gente tem contrato. Então, a gente dá aula. Se não fecha a turma, a gente não dá aula. Né? Então, a PUC ele faz o contrato a PUC ela faz contrato por demanda, né, na especialização. Na graduação, sim, eles fazem contratação que são mas né, com tempo, né, não tem tempo determinado as contratações e os professores que são da graduação, se não tiver esse tipo de contrato por tempo determinado, eles conseguem desenvolver linha de pesquisa. Na PUC tem programas de pós-graduação, né, que tem conceito CAPES, mas atualmente o meu contrato de trabalho ele é por demanda. Assim, como a bioinformática Não há ela um está em grupo de bioinformática lá, desculpa, só para entender, não há a presença da bioinformática dentro de cursos de graduação lá. existe a presença, mas são dois setores diferentes, entendeu? Entendi. A gente tem o Instituto de Educação Continuada, que é onde estão as especializações, e tem os programas de graduação. Então, são dois institutos distintos. E o esquema de contratação, como eu falei, nesse esquema, se tiver turma, claro que agora a gente sempre tem turma por conta da alta da bioinformática, mas possa ser que daqui a um ano não tenha demanda e simplesmente eu não tenha contrato. Né? Então, não tem uma estabilidade, né, nesse sentido, e também não há espaço para que eu desenvolva uma pesquisa lá dentro. Então, por isso, a minha tentativa, né, de entrar na UFRJ, que é uma universidade extremamente conceituada, e conseguir desenvolver a minha pesquisa aqui. E, além disso, né, atuar no ensino e na extensão também. Obrigado. Posso perguntar, Luzineide? Obrigado, Luiz, pela sua apresentação, pela oportunidade de te arguir, né? Eu tenho algumas perguntas. A primeira é o seguinte: quais são as metodologias que você pretende utilizar para identificar os seus alvos moleculares? Então, primeiro eu pretendo, né, montar o genoma, fazer a anotação, identificar os possíveis alvos a partir dessa anotação, né, fazer essa análise de ontologia gênica, essas redes. A partir do momento que a gente identificar esses possíveis alvos, né, que fazem parte, por exemplo, de uma via metabólica que é importante para o desenvolvimento do fungo, ou, por exemplo, uma via que é importante para o fungo formar biofilme e se aderir, por exemplo, na epiderme. Então, a partir do momento que a gente identificar esses mecanismos, a gente pode tentar encontrar, por exemplo, genes, né, que são codificadores de proteínas, que são alvos ali naquele processo. A partir da identificação dessa proteína, a gente pode tentar fazer, né, uma modelagem molecular, comparar, fazer estudos de docking, né, para identificar, né, ligantes na proteína, enfim. Mas nesse caso aí você já sabe mais ou menos quem seriam os possíveis alvos, né? Mas você não pensaria em fazer uma regulação gênica, uma rede de regulação gênica para identificar novos alvos, de repente de uma proteína mal não anotada ou dentro de uma via metabólica um pouco diferente? Como é que você pensa? Sim, precisaria. Sim, essa integração, né, da transcriptômica, a genômica seria o inicial, né? A gente faria esse screening inicial, teria essas anotações, teria um genoma bem montado para que depois a gente consiga, né, mapear os transcritos e poder fazer essa análise de expressão. Então, é um estudo inicial para a gente ter insights, mas é importante que a gente faça esse estudo de expressão gênica, por exemplo, diferencial, para identificar esses alvos, né, que realmente podem estar ali atuando, né, nesse processo, por exemplo, de patogenicidade, de resistência. Então, eu pretendo realmente, né, integrar esses dados para que eu possa entender de uma forma mais abrangente. Tá. Eu vou fazer um comentário também, que vai na linha do João Citu, porque eu acho que, lendo teu memorial, fazendo tua apresentação, tem um buraco que é o uso da IA, né? Tudo bem, o AlphaFold já usa uma IA para prever tudo isso, mas o uso da IA para descobrir novas coisas dentro do genoma, dentro das redes de regulações, é uma coisa que vem muito forte, então é um conselho, né? Você tem
tanta formação em tantas metodologias, mas tem esse buraco, é só um comentário, né? E nesse sentido, também na linha acho que do Helder, você tem na parte de computação, você também tem o Laboratório Nacional de Computação Científica, que você poderia ter toda a parte computacional para te viabilizar a tua própria pesquisa, só mandar um projeto, e tem grupos lá para colaborar e tudo nessa parte de IA e tudo isso, né? E uma última pergunta: qual é o nível de biossegurança que você precisa para trabalhar com esse tipo de fungo? Pode ser que você precise trabalhar com um laboratório com nível mais alto de biossegurança? Como é que você vê esse problema? Não, a gente não precisa de um nível de biossegurança tão alto, a gente precisa de um NB2, né? Então, como é um fungo que tem tratamento, né? Normalmente, quando a gente precisa de níveis mais altos de biossegurança, né? Quando a gente não tem um tratamento. Então, aí a gente tem um grande problema, que a gente já precisaria trabalhar com um laboratório de nível NB3 e NB4. Mas, nesse caso específico, a gente não precisa, porque é um patógeno que tem tratamento ainda, né? Uma vez que a Mas gente você ainda colocou tem... lá na tua apresentação que ele era resistente aos antifúngicos, né? Mas assim, Será que se você de repente se vê com uma variante que não tem tratamento, como é que você vai fazer? aí a gente teria que mudar o padrão de trabalho dentro desse cenário. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem esses isolados que a gente chama de pan-resistente, né? Que hoje já tem alguns que são resistentes a múltiplos. Aqui a gente ainda não tem esse problema, né? Então a gente conseguiria trabalhar num laboratório de nível NB2. Mas caso tivesse, por exemplo, esse problema, não dá mais para trabalhar, existe um risco, né? A gente teria a possibilidade de trabalhar no laboratório NB3. Eu procuraria aqui na Fiocruz Rio, eu acredito que tenha, por exemplo, aqui na UFRJ também, não sei se tem, né? Laboratório NB3, mas através de parcerias conseguiria também atuar trabalhando com esse patógeno, porque, né, tenho acesso a laboratórios NB3 atualmente. Inclusive, lá na FUNED a gente tem laboratório NB3, porque para alguns patógenos ainda, né, a gente precisa trabalhar dentro desse laboratório. Dentro de uma perspectiva mais longo prazo, você não acha que isso se torna um problema sério? Uma probabilidade de você vir a trabalhar com esse tipo de patógeno? Eu acredito que não, assim, porque o que dentro do meu projeto que a gente vai precisar, você fala no sentido de ganhar resistência e não conseguir trabalhar de uma forma fácil com o patógeno. Estou pensando, dentro de 40 anos de pesquisa, você via trabalhar com um projeto com patógenos que precisam de um nível de biossegurança maior e tudo isso, não seria uma coisa a se preocupar? Eu acredito que não, porque assim, dentro da bioinformática a gente tem passos específicos, né, etapas específicas que a gente precisa estar trabalhando com o patógeno. Depois que a gente gera os dados, a gente consegue trabalhar por um longo período com aquele tipo de dado. Então, caso a gente precisasse pontualmente fazer algum experimento, existem laboratórios hoje no Brasil que são capacitados. Hoje a gente já tem até laboratório NB4 em São Paulo, né? Então, eu não acho que seria um problema. Daria para desenvolver esse projeto. Inclusive, a gente tem laboratórios que são multiusuários, né, que daria para fazer esse tipo de pesquisa. Tá bom, obrigado, Luiz. Eu tenho uma outra perguntinha. Por toda a sua fala, Luiz, me parece que o grupo de pesquisa que você estabeleceria na UFRJ, se for contratado, seria um grupo de 100% computacional. É correto isso? Inicialmente, sim, seria um grupo 100% computacional, mas eu pretendo também ter um laboratório de sequenciamento. Né? Atualmente, eu trabalho muito também, apesar de trabalhar muito com a parte de bioinformática, eu tenho um grande conhecimento também na parte de sequenciamento, né? Porque pela minha formação, sou biólogo. Na Fundação Ezequiel Dias também eu realizo sequenciamento de nova geração, então eu sei preparar a biblioteca, sei colocar para sequenciar. Então, eu pretendo ter um laboratório também de sequenciamento associado à parte de ciências ômicas, também, né, voltado para essa parte aí do projeto. Eu vou fazer um contraponto ao que você acabou de falar. Sequenciamento, hoje em dia, é algo que virou um serviço. Você contrata, você tem facilities ao redor do Brasil e no mundo, você manda as amostras e recebe o genoma sequenciado. Então, por que exatamente você pretende ter sequenciamento no seu laboratório?
Eu acho que é importante a gente saber o método, a gente saber sequenciar, a gente também desenvolver novos protocolos, novas abordagens de sequenciamento. Hoje a gente tem plataformas que são logisticamente mais fácil de ter. Então, por exemplo, o Minayo é uma plataforma que é mais tranquilo de você adquirir. Existiam problemas, né, em relação à qualidade da base, né? A gente tem uma taxa de erro maior, mas esse problema ele está sendo superado atualmente. Eu trabalho muito com sequenciamento de Minayo. Então, a gente já tem plataformas que, por exemplo, a Flowcell R10 associada ao Kit V14, que a gente consegue ter uma qualidade de base melhor. Eles estão modificando a plataforma de sequenciamento, então a gente consegue fazer hoje o sequenciamento duplex. Então, nesse sentido, eu acho que ter uma plataforma, por exemplo, dessa de sequenciamento para que a gente desenvolva novos métodos, que a gente consiga sequenciar de forma rápida também. Então, por exemplo, dentro do meu projeto, eu também proponho que a gente faça uma vigilância genômica rápida. Muitas vezes, quando a gente vai mandar para uma facility, a gente precisa preparar a amostra, enviar, vai ter que esperar. Quando a gente faz um trabalho desse, a gente tem um tempo também de resposta. Então, eu acredito que, devido à logística, por exemplo, desse equipamento em específico, né, eu gostaria de desenvolver métodos de sequenciamento. O Minayo, por exemplo, se você quiser estudar metilação, você consegue estudar diretamente, porque é uma plataforma que faz sequenciamento direto de DNA e RNA. Então, eu acho que é válido a gente ter essa disponibilidade também para que a gente entenda todo o processo, né? Não só a parte de análise de bioinformática. Entendi, mas eu também deduzo do que você falou que você tem um grande interesse por vigilância genômica. E vigilância genômica não é uma coisa que um laboratório individual pode fazer. Você tem que fazer isso em rede, numa rede colaborativa. Hoje, Então, não, eu sim. concordo completamente. Hoje, por exemplo, a gente faz vigilância em rede colaborativa, né? A gente é um grupo, eu faço parte de um grupo de pesquisa, né, que ele faz essa vigilância, não é o projeto principal, mas ele pode ser um projeto secundário e é muito interessante dentro desse campo da pesquisa, porque a gente consegue muito mais recurso, né, quando a gente também trabalha dando respostas mais rápidas. Então, eu também vejo, né, nessa área uma possibilidade também de angariar mais recursos para ter mais estrutura para trabalhar com a minha pesquisa. Né? Então, hoje eu faço parte de um grupo que faz pesquisa específica, né, de um tema, mas que também trabalha com vigilância. E eu vejo a facilidade de conseguir recurso em relação, por exemplo, a quando eu fiz o meu doutorado, que eu trabalhava com a parte ambiental, que era muito mais difícil da gente conseguir recurso e desenvolver os projetos. Obrigado. Luiz, eu vi no seu memorial que você tem um projeto aprovado pela Vigilância e Saúde, né, da Fiocruz Minas, né, com um valor razoável, a partir de R$ 500.000. Como que fica a execução do projeto, caso você venha a ser contratado na UFRJ? Como que você, né, vai dar sequência ao projeto? Esse projeto da Fiocruz, ele é um projeto de edital interno, né? Então, por exemplo, eu enquanto pós-doc, né, que é considerado, apesar da minha bolsa não ser de pós-doc, ser uma bolsa BDTCI, eu não posso concorrer a editais, né? Então, surgiu o edital, o meu supervisor, que é o professor Dr. Luiz Alcântara, ele falou: vocês querem escrever um projeto? Então, diante da epidemia de dengue que a gente estava tendo no estado e diante de eu enxergar que era importante a gente identificar, né, essa circulação desse patógeno antes dele já estar sendo transmitido em grande quantidade, então eu falei: que tal a gente fazer uma vigilância de vetores, né? E também de primatas não humanos, né, que transmitem esses arbovírus. E aí veio a ideia da gente fazer esse projeto de vigilância de vetores, né, e de primatas não humanos, utilizando a abordagem de metagenômica. Né? E aí eu escrevi de metagenômica e cultivo, por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, a gente tem um caso de epizotia. Vários primatas não humanos morrem. E aí a gente faz os exames principais, tipo febre amarela, para arbovírus de forma geral, e dá tudo negativo. Então, o que será que aconteceu com aqueles primatas? Entendeu? Que doença que está circulando ali que eles morreram, teve esse caso de epizotia. E também diante dessa questão dessa circulação desses arbovírus em vetores. E também, muitas vezes, a gente pega o vetor também e não encontra nada, enfim. E aí surgiu essa ideia de desenvolver, né,
uma abordagem de metagenômica para fazer essa vigilância. E eu escrevi esse projeto, tive a ideia junto com o Luiz Alcântara, ele foi aprovado, ele recebeu o aporte de R$ 500 mil, mas é um projeto do Luiz Alcântara, junto com o Laboratório de Mosquitos e Vetores na Fiocruz Minas. Né? Claro que eu iria continuar colaborando com o projeto, iria continuar fazendo as análises de bioinformática, também auxiliando, né, na parte do desenvolvimento dos protocolos de análise, mas não seria o meu projeto principal caso eu fosse contratado aqui na UFRJ, continuaria, né, dentro dessa parceria, mas não é um recurso que eu teria uma liberdade de conseguir utilizar ele aqui, por exemplo. Claro que por parceria, talvez eu poderia conseguir, né, comprar alguma coisa, algum computador, por exemplo, para fazer uma análise, mas não é assim, não é certo porque não é um recurso que é meu, né? Ok. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Então, eu também dou uma dica aí, Luiz, para você mergulhar de cabeça em IA, cara, LLM. Você propor uma disciplina em Linux, sendo que agora cada vez menos as pessoas vão precisar desse tipo de coisa, e vai poder fazer low code ou usar LLM. Eu acho que se atualizar nessa parte é extremamente importante, cara. Não, com certeza, Helder. Obrigado pela dica. Na verdade, assim, a gente vai, né, se atualizando a partir do momento que a gente vai tendo demandas, né? Como eu falei, né, eu fui aprendendo bioinformática dessa forma, né, genômica, transcriptômica, a partir do momento que eu ia trabalhando dentro daquelas áreas. E realmente é uma área que está surgindo essa necessidade agora, né? Eu já estou começando a estudar mais sobre, né, inteligência artificial, sobre a aplicação da inteligência artificial, né, para responder as minhas perguntas biológicas, mas realmente eu não coloquei no projeto por ser uma área que eu não tenho tanto conhecimento, então seria arriscado eu falar que queria desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial, sendo que não é uma área que eu estou dominando nesse momento. Mas eu acredito que com o meu conhecimento, com a minha atuação na bioinformática, com tudo que eu adquiri nesse percurso, eu sei que eu tenho habilidades para conseguir desenvolver, né, pesquisas dentro dessa área. Então eu acredito que isso não seja um empecilho, porque agora é a IA, mas daqui para frente pode surgir uma outra coisa, e o importante da gente na área da pesquisa, na área da bioinformática, é ir se atualizando, aprendendo novas ferramentas. E assim, eu estou sempre aberto a aprender, né, sobre tudo que é possível de eu aplicar nos meus estudos. Então, concordo com você, né, e com os outros professores, pesquisadores que falaram em relação a esse tema. Legal, Luiz. Parabéns aí, hein? Obrigada. Então, encerramos, tá, a sessão.